Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor e me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, Aleluia. vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Eu quero desde já agradecer aí a cada ser, os nossos amigos e irmãos que estão visualizando nessa noite. É mais uma noite de nós orarmos a Deus, clamarmos ao Senhor pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. Eu quero cumprimentar cada um que está já nos assistindo, os nossos irmãos da igreja, família, amigos, Júlia, Rodrigo Lopes, grande amigo aí, de trabalho, sua família, esposa, filhos, Natan, Karen, Rômulo, grande amigo também, irmão em Cristo, junto com a sua família, a sua igreja, aqui no Caputera, um ministério bem abençoado por Deus. Que o Senhor esteja abençoando cada vida. Vamos continuar orando enquanto nós não temos a oportunidade de estarmos nos nossos cultos normais na igreja, reunido com os nossos irmãos. Estaremos aqui em casa adorando a Deus, exaltando ao Senhor, oferecendo o nosso culto a Deus, e ouvindo uma palavra do Senhor aos nossos corações, como nós precisamos de ouvir a palavra de Deus, de sermos ministrados pelas Escrituras. Então nessa noite nós teremos mais uma oportunidade de sermos ministrados pela palavra de Deus. Deus tem uma palavra aos nossos corações. Nós somos renovados pela palavra, nós somos aperfeiçoados pelas Escrituras, nós somos transformados, nós somos limpos pela palavra de Deus. Então não pode faltar de forma alguma na nossa vida, na nossa mente, nos nossos corações, a bendita e santa palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos e amigos a orar neste momento. Enquanto você está aí na sua casa com a sua família, você pode aproveitar este momento aí, reunir a sua casa e aqueles que estão aí, a sua família, assim como eu estou aqui com a minha família, para nós juntos orarmos a Deus. Apresente aí a sua casa ao Senhor, faça a sua oração a Deus, clame para que o Senhor possa guardar a sua casa, guardar a sua família nesses momentos de grande tensão que o mundo passa. Nós conseguimos encontrar paz em Deus, auxílio no Senhor, podemos deitar e descansar confiando em Deus, que é o Deus da nossa salvação, que é o Deus que supre todas as coisas, que é o Deus que está nas nossas vidas. Eu sempre digo aqui que nós não estamos isentos a dor, a enfermidades, a calamidades e nada que possa vir sobre o mundo. Mas uma coisa nós temos, que é um Deus que está acima de todas as coisas. Independente de tudo isso, nós podemos confiar em Deus, descansar
no Senhor completamente, né? O apóstolo Paulo fala que podemos todas as coisas, né? Podemos passar fome, nós podemos ter abundância, nós podemos ter dificuldades, nós podemos estar com a nossa vida tranquila, mas independente de qualquer situação, nós estamos firmados em Deus, né? Que é o Deus Todo-Poderoso. Então eu quero convidar você neste momento, feche seus olhos aí com a sua família, né? Se você tem filhos aí, coloque do seu lado, né? Apresente a sua casa a Deus aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Exaltado és tu, Senhor. Aleluia. Pai bendito e santo, Deus Todo-Poderoso, nós neste momento, ó Deus amado, nos colocamos diante de Ti, ó Deus amado, em clamor, em oração, ó Deus eterno e santo. Unimos, ó Deus eterno, a nossa fé com os nossos irmãos, ó Deus eterno e santo, aqueles que estão ao nosso redor, na nossa casa, os nossos amigos, ó Deus amado, irmãos, parentes, que estão também com a sua família, nas suas casas, ó Deus eterno e santo. Ó Deus eterno, clamamos para que o Senhor possa vir com a tua graça, com a tua bondade, ó Deus amado, com as tuas muitas misericórdias sobre as nossas vidas, ó Deus. Nós reconhecemos, ó Deus, que não somos nada sem Ti. Somos completamente carentes e dependentes do Senhor, Pai eterno e santo. Nós não cansamos de dizer o que seria das nossas vidas se não fosse o Senhor. O que seria de nós, ó Pai eterno e santo, se não fosse a Tua bondade, ó Deus amado, a Tua mão poderosa sobre as nossas vidas, ó Deus, nos guardando, ó Deus amado, nos livrando de todo mal, fortalecendo as nossas vidas, guardando a nossa família. Ó Deus eterno e santo, nós confiamos inteiramente, plenamente no Senhor. Ó Deus amado, Tu és sempre a nossa esperança, Tu és o nosso escudo. Ó Deus amado, Tu és a nossa proteção. Ó Deus amado, eu coloco a minha vida diante de Ti, a minha casa, Senhor eterno, para que o Senhor possa sempre manifestar a Tua bondade sobre esta casa aqui, que depende de Ti. Ó Deus amado, as famílias que estão nos assistindo neste momento, ó Pai, eu quero clamar por cada casa, por cada família, para que o Senhor esteja manifestando o Teu poder, para que o Senhor traga salvação, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus amado, que o Senhor venha aplacar todo o mal, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha, ó Deus amado, repreender nas nossas vidas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E também na nossa casa, na nossa parentela. Ó Deus amado, esta pandemia, este vírus, ó Deus eterno e santo, que não atinja a nossa casa, que não atinja a nossa família. Ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos estar, Senhor amado, debaixo da Tua guarda, da Tua proteção, ó Pai. E assim, ó Deus eterno, que todo mal, ó Deus amado, bata em retirada em nome do Senhor Jesus. E nós venhamos estar debaixo da Tua paz, descansando no Senhor, confiando em Ti, ó Deus amado, Te adorando de todo o coração, Te buscando, Senhor eterno, em espírito e em verdade. Deus eterno e santo, que o Senhor venha nessa noite tocar os corações, ó Pai. Ó Deus amado, que o Senhor venha trazer algo novo sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus eterno, que possa ser uma noite de renovo, ó Deus eterno e santo, em nome do Senhor Jesus. Toque em cada casa, ó Pai. Cura aqueles que estão enfermos, ó Deus amado. Traga alegria àqueles que estão abatidos, ó Deus eterno e santo. Ah, Deus eterno, que o nome do Senhor Jesus venha a ser conhecido, venha a ser engrandecido no nosso meio, ó Pai. Nós queremos anunciar a Cristo, o Teu grande nome, a Tua salvação, ó Pai. Ah, Deus bendito e santo, nós confiamos em Ti, nós nos alegramos na Tua presença e nós descansamos em Ti, ó Pai. Te louvamos por todas as coisas, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Amém. Aleluia. Como diz este louvor, né? Vai valer a pena, né? Nós continuarmos em Deus. Vai valer a pena, né? A nossa vida entregue nas mãos de Cristo, né? Que você, aonde você estiver, que
que a sua vida esteja firmada no Senhor, a sua casa e a sua família. Amém? Vamos compartilhar uma palavra. Convido a você aí na sua casa a pegar sua Bíblia, né? E juntos nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 12, Lucas 12, amém? João Ronaldo, Deus te abençoe. Nosso irmão está lá na Bahia. Estamos juntos aí, irmão, Deus te abençoe. Bruna, Deus abençoe você e sua casa. Daniel Ferreira, Cláudio Lopes, Deus te abençoe, meu irmão. Luan, André Luiz, a Vila Industrial, grande irmão, Deus te abençoe. Janderson Conceição, amigo de muito tempo, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, sua casa, família de vocês, né? Estamos orando para que Deus possa nos proteger nesses momentos tão difíceis, né? E vamos ver o que Deus tem para o nosso coração nessa noite por meio da sua palavra. Amém? Livro de Lucas, no capítulo 12. Convido a você aí na sua casa, né? Pegar a sua Bíblia. Dependente aí da sua fé. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Livro de Lucas, capítulo 12. O versículo 13 diz assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: A propriedade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele pensava entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso. Derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali ajuntarei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Amém? Esse texto, mantenha o texto aberto aí se você puder aí na sua casa. Esse texto ele é muito interessante. Jesus, se você voltar lá no começo do capítulo 12, você vai observar logo no versículo 1 aí do capítulo 12, que Jesus ele está rodeado de milhares, né, de pessoas. A minha versão fala que muitos milhares de pessoas estavam ao redor de Jesus, a ponto dessas pessoas estarem atropelando uns aos outros para que pudesse estar próximo de Jesus. E Jesus começou a ensinar coisas muito profundas, né, a essa multidão. Jesus estava trazendo uma palavra de salvação para a vida daqueles que estavam ouvindo. No meio da conversa, aqui no capítulo 12 de Jesus com essas pessoas, ele diz no versículo 4, vocês não devem temer aqueles que matam, depois não tem o que fazer da alma, né? Ele está dizendo aqui, a princípio, os religiosos da época, os fariseus e todos aqueles que de alguma forma perseguiam ali os seguidores do Senhor Jesus, mas o próprio Jesus estava dizendo: não se preocupe com essas pessoas, os seres humanos em geral, que podem matar o corpo, mas não tem o que fazer com a sua alma. Jesus estava falando a respeito da vida eterna, estava falando da alma, do ser humano que não morre, né, a partir do momento em que o nosso corpo ele morre aqui na terra. Tanto que no versículo 5 ele diz assim: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer.
Temei antes aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, a esse vocês devem temer. Então Jesus ele estava trazendo uma palavra muito importante àqueles que estavam ao seu redor, essa grande multidão, milhares de pessoas. Vocês não devem temer aqueles que podem matar o corpo, mas não pode fazer mais nada depois disso. Mas vocês devem temer aquele que pode matar e também pode lançar a alma no inferno. Vocês devem temer a estes, né? A este, né? Que no caso ele estava falando, é claro, do próprio Deus, que é o único que tem poder para dar destino à alma, né? De um ser humano. Tanto para salvação, tanto para condenação. Enquanto Jesus estava ministrando esta palavra, que é um dos textos ou uma das mensagens mais importantes, né, que uma pessoa ela pode ouvir, que é a respeito do destino da alma, do destino do nosso espírito, a partir do momento em que nós deixamos, né, de habitar ou de viver aqui nessa terra. No meio de toda essa ministração, essa mensagem de Jesus, o versículo 13 que nós lemos, aparece alguém no meio daquela multidão e diz assim: mestre, fala que meu irmão, diz a ele para que reparta a herança comigo. Esse texto ele me choca muito, porque Jesus estava falando uma palavra tão importante, o destino da alma. E essa mensagem ela não era tão interessante assim para pelo menos alguém que estava no meio daquela multidão. Isso me chama a atenção pelo fato de hoje essa história também se repetir nos nossos dias, porque se nós formos conversar com as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos amigos, os nossos parentes, qualquer pessoa que você possa encontrar no seu dia a dia, você vai encontrar poucas pessoas interessadas ou preocupadas, né, com o destino da sua alma. Nós estamos preocupados com tantas coisas, né, com essa pandemia que não aflige a nossa casa, com as crises que possam surgir a partir daí, com o destino do mundo, com o nosso emprego, com tantas coisas, né, com aquilo que eu quero comprar, com aquilo que eu quero comer, com aquilo que eu quero vestir. E essa é a preocupação do ser humano como um todo, né? E isso é normal, não há nenhum pecado nisso, mas a grande questão, qual é a nossa preocupação em relação à nossa alma, né? Em relação ao nosso espírito, nosso ser interior, porque um dia nós vamos deixar de habitar este corpo, nós não sabemos nem como e nem quando, mas isso um dia vai acontecer, e é o que Jesus estava querendo ministrar para essas pessoas aqui. Vocês estão preocupados em relação ao corpo, mas precisam também estar extremamente preocupados em relação à alma, né? Aí ele fala, vocês não precisam se preocupar com aqueles que matam o corpo e depois não tem mais nada para fazer com a sua vida, mas vocês devem temer aquele que pode matar o corpo e também lançar a alma no inferno. Uma mensagem tão preocupante e tão importante, e no meio dessa ministração aparece alguém falando, Jesus, eu quero a minha parte da herança da minha casa, fala com o meu irmão, vai lá, cobra ele para que ele reparta comigo a minha herança. E aí, se você for para o versículo 14, Jesus disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vocês? Jesus, ele responde, né, o que dá a entender aqui, uma forma meio dura, meio áspera, com aquele homem, quem constituiu, da onde que vocês chegaram à conclusão que eu sou juiz dessas coisas, né? Que eu estou neste mundo aqui para repartir herança, para cobrar irmão que não está preocupado com você. E isso é uma grande verdade, porque o fato de Jesus ter vindo a esta terra, ter vindo a este mundo, ter morrido na cruz, ter pagado um preço duríssimo, um sofrimento absurdo por cada um de nós, não é para nos dar uma herança justa ou se preocupar unicamente com as coisas que estão ao nosso redor, não. Jesus ele veio resolver a questão do destino da nossa alma. Jesus ele veio a este mundo para nos garantir salvação depois que nós não estivermos mais vivos aqui nessa terra. Essa é a grande questão que Jesus ele veio resolver.
aqui nessa terra. Por isso que a própria palavra fala que para isso ele se manifestou, para desfazer as obras do diabo, para resolver o problema do nosso pecado. Então, Jesus ele estava falando de vida eterna, Jesus ele estava falando de salvação, Jesus ele estava falando do destino da alma, e de repente aparece alguém no meio dessa turma preocupado com a herança, preocupado com talvez a terra, ou a posse, ou o gado, seja lá o que for, que ele poderia receber como herança da sua casa. Essa pessoa aqui em questão, ela não estava nem um pouco preocupada com o destino da sua alma, desde que a sua herança estivesse na sua conta, na sua mão. Então isso me preocupa, porque isso também se reflete nos nossos dias. Se nós estamos vivendo dias agradáveis, posse da herança, nossa casa tranquila, todo mundo com saúde, todo mundo em paz, dinheiro na conta, tudo satisfeito, aparentemente parece que não existe tanta preocupação com a vida eterna, com a nossa alma, com o nosso destino espiritual, ou coisa deste nível. Tanto que Jesus ele faz uma parábola para explicar isso aqui mais profundamente para cada um de nós, e ele usa justamente um rico, uma pessoa completamente abastecida de recursos, para ele mostrar de fato o que ele quer dizer. No versículo 16 ele diz assim, ainda no Lucas 12: e propôs-lhe uma parábola dizendo, a propriedade de um homem rico tinha produzido com abundância. Ele produziu muito na sua terra, nas suas posses. E ele pensava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Esse homem ele produziu tanto, ele alcançou tanto recurso, tantos bens, tanto resultado do seu trabalho, que ele não tinha mais aonde colocar aquilo que foi produzido. Versículo 18: e disse: farei isso, vou derrubar todos os meus celeiros, vou construir outros maiores ainda, ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Esse homem já deixa bem claro que é um homem rico, um homem de muitas posses, de muitos recursos, tudo isso a humanidade quer. Nós vivemos a nossa vida inteira buscando essas coisas, ter recursos, ter bens. Volto a dizer, não há nenhum pecado a princípio, em querer uma vida melhor ou coisa do tipo. E esse homem, ele produziu muito, ele alcançou demais, a ponto de não ter aonde recolher tudo aquilo que ele produziu. E aí ele começou a pensar consigo mesmo, dizendo assim: o que eu vou fazer? Eu tenho tanto que não tenho aonde guardar. Aqui nós conseguimos identificar algumas coisas neste homem. Primeiramente, não tem amor ao próximo, que é um dos principais mandamentos das Escrituras: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se esse homem tivesse amor pelo próximo, ele já poderia pensar: o que eu vou fazer se eu tenho tanto que não tenho onde guardar? Eu vou buscar os necessitados, eu vou atrás daqueles que não têm recurso. Eu tenho o suficiente para mim e para aqueles que não têm. Mas ele não tinha preocupação com ninguém. Você vê que ninguém aparece no texto, Não tem nenhuma pessoa apontada, não tem família, não tem nada. Era um homem unicamente interessado em si mesmo. E ele falou: eu preciso guardar o que eu tenho. Eu preciso, o que eu vou fazer? Eu vou derrubar tudo isso e vou construir coisas maiores, celeiros maiores, galpões gigantescos. Eu vou criar condições suficientes para que eu possa juntar tudo aquilo que eu tenho, para que ele possa recolher e dizer a ele mesmo, pensamento dele: e direi à minha alma, eu vou guardar tudo que eu tenho, eu vou juntar até onde eu não consiga mais, para que eu possa dizer para mim mesmo, para que eu possa dizer para minha alma: eu tenho depósito para muito tempo, para muitos anos, para que eu possa comer, descansar, beber e me alegrar. A vontade deste homem era ter recurso suficiente para muitos anos, para que ele pudesse viver uma vida de descanso, para que ele possa beber, comer e se alegrar. Quando nós olhamos esse texto, são 4 coisas aqui que ele cita
e que nós sempre vamos identificar como coisas normais da nossa vida: descansar, comer, beber e se alegrar. Tudo que nós queremos na nossa vida. Tudo que o homem busca durante o seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua história de vida, né? É você ter uma vida de sossego, você ter uma vida onde você possa se alimentar, onde você possa beber, onde você possa se alegrar, né? Tudo isso todo mundo busca. Só que o versículo 20, a palavra diz assim: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então Deus, o próprio texto aqui no versículo 20, diz que foi Deus que disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. Como se Deus estivesse dizendo para aquele homem: seu louco, esta noite você vai morrer, e o que você preparou vai te servir para quê? Tudo isso que você guardou, todos esses celeiros edificados, né? Todos esses recursos, né, que você ajuntou com tanta alegria, com tanta satisfação, para que você pudesse descansar, comer, beber, se alegrar, fazer da sua vida o que você quiser. E aí Deus fala: só que nessa noite você vai embora, e a sua alma vai para onde? Pedirão a tua alma. O que você preparou vai servir para quê? Então a nossa vida, ela gira em torno disso. Nós podemos sim nos preocupar com todas essas coisas, né? De ter esse descanso, que era a preocupação dele, de trabalhar bastante para que nós venhamos ter recursos suficientes para a nossa família, para que nós venhamos nos alimentar, para que nós venhamos beber, para que nós venhamos ter esta satisfação, esta alegria. Mas isso não é o fundamental da nossa história. A grande questão é isso. Tudo isso ele é lícito, tudo isso ele é interessante, mas não é o objetivo fundamental de Cristo em relação às nossas vidas. Porque a preocupação que Jesus ele deixa bem evidente dentro de todo este texto do capítulo 12, que nós começamos a meditar em alguns pontos, desde o versículo 1 aqui, quando essa multidão se ajunta ao redor de Jesus. Quando ele chega no versículo 4 aqui, que ele começa a ministrar na vida dessas pessoas, ele já está falando da alma, ele já está falando do destino da alma, ele já está falando da nossa vida após a nossa morte aqui na terra. Quando nós fecharmos os nossos olhos aqui nessa terra, para onde irá a nossa alma? Para onde nós iremos, né? E ele já deixa bem claro: tudo aquilo que nós preparamos aqui nessa terra não vai servir de nada, nós não vamos conseguir levar nada, nós não vamos conseguir apreciar nada na eternidade a nível daquilo que nós ajuntamos aqui na terra como bens, como recursos, né? Como aquilo que muitas vezes enche o nosso coração a ponto de não ter espaço, né, para o Evangelho, para o Espírito de Deus ao nosso coração, de tantas coisas que nós queremos conquistar, possuir, ajuntar. Nós ficamos observando as coisas que estão acontecendo. A sociedade fala de uma possível escassez, né, de recursos básicos, né, para a nossa sobrevivência, e aí nós já ficamos completamente preocupados, né? Será que nós vamos ter o que comer amanhã? E já vira aquela loucura, e todo mundo correndo para os mercados e querendo fazer e ajuntar muita coisa e guardar até onde não tem mais, é claro, aqueles que têm recursos para isso, e nós ficamos só preocupados com essas coisas, né? Será que eu vou conseguir sustentar minha casa? Será que eu vou ter o alimento para minha família todos os dias? Será que sempre eu vou ter aquilo que eu quero, ou eu vou alcançar aquilo que está no meu coração? E aí o texto, Jesus está falando, mais importante do que tudo isso é a sua alma, né? Porque a nossa vida, a própria Escritura fala que ela dura cerca de 70 anos. Aqueles mais robustos, né, chega nos seus 80, passou disso, é canseira, enfada. A nossa vida, ele a palavra fala, é um conto ligeiro, é comparado como um vapor, como um vento, como uma erva que hoje ela existe, amanhã ela é lançada no fogo. Então a nossa vida ela passa muito rápido aqui nessa terra. Nós vamos observando, a semana voa, o mês, o ano, a nossa vida ela avança com muita velocidade, e à medida em que a nossa vida ela avança, nós ficamos preocupados com tantas coisas, menos com aquilo que é fundamental, a nossa alma, a saúde da nossa alma, e principalmente o destino.
da nossa alma. Este homem aqui, infelizmente, o que dá a entender, ele dedicou a sua vida inteira, né? Toda a sua vida em satisfazer a sua própria vontade. Eu quero me alegrar, eu quero descansar, eu quero comer, eu quero beber, trazendo na nossa linguagem, eu quero curtir a vida, eu quero, e tudo isso é interessante, eu volto a dizer, mas não é o fundamental. Nós temos que nos preocupar sim com essas coisas, mas temos sempre em mente o nosso destino espiritual. Nos preocupamos com o nosso futuro, familiar, profissional, estudantil. Nós nos preocupamos com tantas coisas à frente, aos anos que se seguem, mas qual é a nossa real preocupação com o nosso futuro espiritual? Esse texto, ele quer nos acordar, ele quer nos despertar em relação a isso. Então eu quero deixar isso muito claro no coração de cada um de nós. Deus, ele quer que nós venhamos nos despertar como seguidores do Senhor Jesus, como igreja. Para onde eu vou? Para onde você vai? Ele está falando no versículo 20, é um texto interessante: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Em outras palavras, você não vai viver, você não vai chegar até amanhã. Nessa noite você vai embora. O que você preparou não vai te ajudar em nada. Não vai servir para nada. E aí o versículo 1 ele conclui assim: aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Então você pode ajuntar muitos tesouros aqui nessa terra, muitas coisas podem encher o teu coração de uma forma abundante, mas como você está em relação a Deus? Qual é a sua postura com o Senhor? Qual é o seu nível de relacionamento com Deus? Tudo isso gira em torno do nosso ser espiritual. Tudo isso gira em torno. O texto está falando que ele ajuntou muitos tesouros, mas ele não era rico com Deus. Tem um texto que sempre me chama a atenção no livro do Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 13 e 14 ali em diante, que fala de uma igreja, que é a igreja de Laodiceia. Ela era uma igreja muito imponente, uma igreja grande, uma igreja próspera, uma igreja rica. Eles eram tão prósperos, eles eram tão ricos, e nós estamos falando de igreja, uma igreja cristã na cidade de Laodiceia. A própria cidade de Laodiceia era uma cidade muito próspera, muito rica, e consequentemente a igreja e aqueles que lá buscavam, teoricamente buscavam a Deus, eles também eram muito prósperos, eles tinham tantos recursos, eles tinham tantos bens, a ponto de abandonar aquilo que era fundamental, a vida espiritual deles. E eles diziam para si mesmos, se você for ler o texto lá, você vai observar que eles diziam assim: eu sou rico e eu estou enriquecendo e eu não tenho falta de nada. Então eles chegaram à conclusão: nós já temos o suficiente, aquilo que nós temos está multiplicando ainda mais, porque eles estavam, além de ser ricos, eles estavam enriquecendo ainda mais, e eles chegaram à conclusão: nós não temos falta de nada. Não falta nada na nossa vida, nós temos tudo. Então era uma igreja que eles tinham muitos recursos financeiros, eles tinham posses, eles tinham terras, eles tinham templos. Se fosse nos nossos dias, você pode imaginar aí o que seria uma igreja extremamente pobre, só que o próprio Deus, dentro do texto lá do Apocalipse, no versículo 14, e diz assim: vocês não sabem que vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Eles não tinham nada. Então, no conceito deles ali, na mentalidade, no pensamento deles, eles olhavam de uma forma bem horizontal, e eles olhavam a vida em que eles estavam vivendo, e eles chegaram a uma conclusão: nós não temos falta de nada. Nós temos bens, nós temos recursos, nós temos posses, nós temos tudo que uma pessoa, um ser humano comum possa buscar e viver, nós como igreja temos. Então ele está falando: nós não temos necessidade de nada, não falta nada na nossa vida, só que Deus olhando para aquelas pessoas e para uma igreja, Deus dizia a eles: vocês não passam de um povo miserável, pobre, cego e nu, ou seja, vocês não têm nada.
E eles olhavam e achavam que tinha tudo. Então, nem sempre a forma em que nós nos enxergamos ou enxergamos a realidade do mundo e aquilo que nos cerca é a forma em que Deus observa, enxerga as coisas. Eu vou até mais longe, né? Nós dificilmente vamos conseguir enxergar a nossa realidade a maneira em que Deus enxerga, a maneira em que Deus nos observa, a maneira em que Deus nos define. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e observamos que não falta nada. Olhamos para a geladeira, para a despensa, para a conta bancária, os amigos estão ao redor, a família está por perto, está tudo tranquilo, está tudo sossegado. E chegamos nessa mesma conclusão como esta igreja. Eu não tenho mais falta de nada. Na minha vida eu tenho tudo aquilo que eu preciso, que eu quero, né? Agora eu posso descansar, eu posso sossegar a minha alma, eu posso dizer à minha alma, que é o primeiro texto que nós lemos aqui. Agora eu posso dizer à minha alma, sossega, descansa, se diverte, tranquiliza. E aí vem a palavra de Deus: louco, esta noite pedirão a tua alma. Se essa resposta de Deus fosse para cada um de nós nessa noite, pensa comigo, se hoje Deus dissesse para cada um de nós, essa noite eu vou pedir a alma de vocês, essa noite a vida de vocês se encerra nessa terra, neste mundo, o que você preparou, para quem será? Então você já pensou em relação a isso? Você já teve esse pensamento, esse sentimento? Se eu deixar de existir hoje, nós observamos tudo que está acontecendo ao nosso redor a nível desta enfermidade. Às vezes nós ouvimos alguns relatos de pessoas que de repente começou a tossir, a sentir uma febre, alguma coisa, algum incômodo, e sente uma falta de ar, no dia seguinte vai para o hospital, e naquele dia é internado, e no dia seguinte morre. Sentiu os incômodos ou os sinais da enfermidade 2 dias antes, ou até mesmo o dia anterior, e quando chega no dia seguinte, chegou a resposta: a pessoa foi internada ontem e hoje já faleceu, já acabou. E aí o texto fala: louco, esta noite pedirão a tua alma. Então, se esta palavra aqui fosse para cada um de nós hoje, agora, esta noite pedirão a tua alma, Se Deus falasse assim: o seu louco, hoje você vai deixar de existir aqui na terra, o que você preparou vai servir para quê? Qual vai ser o seu destino daqui para frente? Então essa tem que ser de fato a nossa preocupação, mais do que o alimento que nós temos na nossa despensa, mais do que qualquer coisa que possa existir. Tudo que nós falamos aqui dentro desse texto é importante para a existência humana, mas não é mais importante do que o destino da nossa alma. Então nós temos que colocar o nosso coração nisso. Salomão, que foi um homem extremamente sábio, talvez até depois dele, antes dele, nós sabemos pela escritura que não houve ninguém tão sábio, tão inteligente como ele, e pode ser que desde a vida dele até aqui não surgiu ninguém com tanta capacidade de raciocínio, quando ele está terminando de escrever o livro de Eclesiastes, que foi o seu último livro, as suas últimas conclusões a respeito da vida humana e de tudo aquilo que ele pesquisou. E quando ele está concluindo o livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, ele diz assim: de tudo que se tem ouvido, de tudo que ele buscou conhecer, ele está dizendo a respeito dele mesmo, de tudo que ele pesquisou, de tudo que ele se orientou, de tudo que ele conheceu, ele fala: o fim ou seja, a conclusão de todas as coisas. Qual é o sentido da vida humana? A conclusão do homem aqui nessa terra, ele chegou à conclusão: temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Palavra tremenda, conclusão tremenda de Salomão no livro de Eclesiastes. Quando ele começa o livro de Eclesiastes, se você tiver
o interesse lá de ler o capítulo 1, você vai ver que ele começa o livro de Eclesiastes dizendo que tudo é vaidade. Que tudo é vaidade. Ele fala que adianta o homem fazer isso, fazer aquilo, e buscar, e se alegrar, e tudo isso não vai chegar a nada. Ele fala em questão do mundo, o dia vai, o outro vem, o sol vai, daqui a pouco ele volta, as coisas vão acontecendo, as ondas vai e volta, e a vida humana ela vai embora da mesma forma. E ele vai chegando à conclusão, olhando o sofrimento, os trabalhos, as preocupações, né? O homem sempre preocupado com muita coisa, com tudo aquilo que está ao nosso redor. E quando ele vai analisando a vida humana, ele chega a esta conclusão: o melhor de todas as coisas, ou o real sentido do homem aqui na terra, ou o que seria, ou deveria pelo menos ser a nossa real preocupação, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque este é o dever, a obrigação de todo homem. Ele nem coloca como uma possibilidade, ele não coloca como talvez uma dos recursos, né, que nós deveríamos ter na nossa vida, não. Ele coloca como dever de todo homem: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Essas duas coisas, é claro que elas andam juntas, né? Não tem como eu dizer para vocês que eu temo a Deus se eu não tenho a preocupação de guardar os seus mandamentos, né? Quem teme a Deus, de fato, quem teme a Deus de verdade, guarda os mandamentos do Senhor, guarda a sua palavra, observa as suas escrituras. Então, dentro do que Salomão ele disse aqui, nós conseguimos dimensionar, ou pelo menos ter uma noção, se nós de fato tememos a Deus ou não. Se você está na sua casa e você chegou nessa dúvida, será que eu temo a Deus mesmo, né? Ou qual é o verdadeiro temor ao Senhor? Ele coloca aqui: guardar os seus mandamentos. Este é o nosso dever. Se você tem uma preocupação com a palavra de Deus, se você tem uma preocupação com as escrituras, com a vontade de Deus que está estabelecida na sua santa e poderosa palavra, isso é um sinal que você teme ao Senhor. Se você não tem preocupação nenhuma com a palavra de Deus, se você mesmo estando dentro de uma igreja, se você faz parte de uma comunidade cristã, mas você não tem nenhuma preocupação com as escrituras, ou de conhecer, ou de guardar a palavra do Senhor, isso é um sinal que você não teme a Deus, mesmo participando de qualquer organização religiosa, cristã, seja lá o que for. Se a palavra de Deus não é uma preocupação para você, nem de conhecer, nem de viver, é um sinal que você não teme a Deus. E qual é a preocupação, ou a implicação em tudo isso? Ele conclui aqui no versículo 14. Ele conclui aqui no versículo 14: porque Deus irá trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, seja bom ou seja mal. Então um dia vai haver o juízo. Um dia vai haver o acerto de contas. Um dia Deus ele vai tratar com cada um de nós. E aí esse texto ele se encaixa perfeitamente no Lucas 12, onde Deus ele falou para aquele homem rico que enriqueceu muito mais, que ajuntou tanto a ponto de não ter onde guardar, e ele disse para a alma dele, ele mesmo dizendo para si mesmo, agora eu tenho o suficiente, eu posso descansar, eu posso curtir a vida, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, porque eu tenho o suficiente para muitos anos. E aí Deus falou: louco, amanhã você não vai existir mais. Então, para ele, dentro daquela palavra, para ele, aquela noite, chegou o dia do acerto de contas, chegou o dia dele tratar com aquele que tem todo o poder, que vai dar um destino para a nossa alma, seja condenação ou seja salvação. E aí, no Eclesiastes, ele fala: porque Deus há de trazer juízo. Isso é uma grande verdade, não tem como fugir disso. Nós podemos não querer aceitar, nós não queremos, podemos até não querer concordar com isso, mas isso é uma grande verdade, é um fato. Um dia Deus ele vai tratar todas as coisas. E o texto fala que até aquilo que está encoberto, não só tudo aquilo que nós praticamos, tudo aquilo que nós desenvolvemos e as pessoas observam e vivem e contemplam, mas também tudo aquilo que está encoberto, ou seja, não há nada aquilo que nós venhamos praticar, pensar, desejar,
tudo que está nas nossas mãos e também no nosso coração, Deus ele vai trazer em juízo. Então, o que resta a cada um de nós? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. No texto que nós lemos de Lucas 12, Jesus ele já deixou bem claro, logo no começo da sua conversa com aqueles homens, a preocupação de Jesus era orientar todos aqueles homens, aquela grande multidão que estava ao redor de Jesus, quanto ao destino da alma. Jesus ele fez tantos milagres abundantes, curou pessoas. O primeiro milagre de Jesus transformou água em vinho, salvou um casamento que passaria por um grande vexame. Você vê que coisas tão simples, Jesus fez, como curar a sogra de Pedro de uma febre. Jesus ele multiplicou os pães e peixes para que as pessoas não passassem necessidade naquele deserto. Tudo isso ele pode fazer na nossa vida, se ele bem quiser. Ele pode prover a nossa despensa, ele pode curar a nossa enfermidade, ele pode fazer tantas coisas que é a nossa preocupação. Ele pode abrir uma porta de emprego, ele pode manter o nosso emprego, ele pode trazer coisas que nós nem imaginamos, que nós nem pensamos, mas nada disso se compara com o destino da nossa alma. Que é aquilo que Cristo ele veio resolver. Nós não conseguimos salvar a nós mesmos, por causa do nosso pecado, um fardo extremamente pesado. Nunca iríamos conseguir resolver a questão da nossa salvação, ou da nossa condenação eterna. Cristo veio e resolveu tudo isso, para que ao fim da nossa vida aqui na terra, nós venhamos estar toda a eternidade com Ele. Que nós venhamos ter esta palavra no nosso coração, que nós venhamos meditar nisso constantemente. Que isso seja o nosso anseio, que nós observando tudo isso que está acontecendo no mundo, toda esta angústia, todo este sofrimento, olhar para isso não simplesmente num olhar de uma preocupação de emprego, de crise, de alimento, de saúde, de nada, não simplesmente nisso, mas olhar para os sinais que Jesus ele vem falando, os princípios das dores e tantas coisas que anuncia um dia o seu retorno, a sua volta, que nós não sabemos quando se dará, mas nós temos que estar todo o tempo firmados nisso, vivendo aqui na terra como se fosse o nosso último dia. Talvez a nossa principal expectativa de vida seria viver dessa forma. Tanto que o texto que nós lemos ali de Lucas, ele fala: esta noite pedirão a tua alma. Então, nós não sabemos o que vai acontecer nessa noite. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a meia hora. Nós não temos a noção do que vai acontecer daqui a 10 minutos. Então, nós temos que viver uma vida aqui na terra como se fosse o nosso último instante. Então, Cristo, eu levantei de manhã, ainda estou vivo, glória a Deus, eu vou viver uma vida para a glória dele, para a honra do nome do Senhor Jesus, e a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, enquanto Cristo não retornar e buscar a sua igreja, o seu povo, nós vamos viver uma vida que esteja em conformidade com a sua palavra, uma vida de temor e de santidade na presença do Senhor. Que nós venhamos buscar isso de todo o nosso coração, que nós venhamos viver de fato uma vida que demonstre este temor a Deus, esta honra ao nosso Senhor. E a única forma de fazer isto, ou de viver, é observar a tua poderosa palavra, que nos mostra de fato como que tem que ser a nossa vida e a nossa postura diante do Senhor. Então, Salomão aqui, ele nos ensina também o que Jesus estava querendo dizer. Temer a Deus e guardar a sua palavra. Nós, quando estamos falando de preocupação, o próprio Jesus diz: aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam. Então não é só ouvir, é ouvir e praticar. Ele fala: eu comparo com aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a chuva, veio a força das águas e ela continuou de pé, porque ela estava estabelecida sobre a rocha. Então o que fez a diferença para que aquela casa não viesse à ruína era onde ela estava edificada. E o que Jesus deixou bem claro aqui,
que a correta edificação da nossa vida, da nossa família, da nossa casa é colocar tudo isso nas Escrituras, né? É colocar a nossa vida na palavra, a nossa família na palavra, tudo aquilo que nós vamos praticar, pensar, viver, buscar que esteja em aliança, em concordância com a palavra poderosa do nosso Deus, consequentemente com a sua poderosa vontade. Amém? Eu quero deixar este texto aos nossos corações, que Deus continue ministrando profundamente na sua vida esta palavra, que você não venha se esquecer dela de forma alguma, que você venha buscar cada vez mais conhecer as Escrituras, né? Porque ela mostra não só o que já aconteceu, né? Mas o que está acontecendo e também o que virá a acontecer. Não existe nenhum livro na terra que você possa conhecer, que você possa buscar, que te mostre o que aconteceu, o que está acontecendo e o que também está por vir. A palavra de Deus, ela é única, que ela nos mostra todas essas coisas. O que aconteceu no passado, ela está em extrema concordância. O que está acontecendo hoje no mundo, as Escrituras, ela já nos sinaliza e ela conforta o nosso coração, porque ela também mostra o que está por vir. Então nós podemos descansar nela, nós podemos edificar a nossa vida nesta palavra poderosa do Senhor, porque independente do que acontecer daqui para frente, a nossa vida está edificada sobre a rocha. Amém? Eu quero orar mais uma vez com os irmãos. Eu quero agradecer por cada vida que está nos assistindo, né? Pessoas que entraram depois que nós começamos, né? Letícia, Deus abençoe você, toda a sua casa, sua mãe, seu pai, né? A Dilma, a Lucival, família que nós amamos bastante. João Paulo, grande amigo aí da época da Gerdau. Deus abençoe você, sua casa, Jaque, Ricardo, Juliana, Karina, Denilson Clemente, também lá da época da Gerdau. Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Mais uma vez aí a Bruna, Janderson, todos aqueles que estão aqui desde o começo, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos orar mais uma vez. E nesta oração vamos estar agradecendo pela palavra de Deus que foi ministrada aos nossos corações e continuar clamando para que Deus ele possa agir com misericórdia e graça sobre a nossa vida e a nossa casa. Nós continuamos acreditando em Deus, independente de qualquer coisa, de qualquer situação. Amém? Feche seus olhos aí. Se você estiver com a sua família, mais uma vez, reúna aí a sua família, coloque as pessoas ao seu redor. Se você já tem o hábito aí de orar com a sua família, estejam todos aí juntos para que nós venhamos orar mais uma vez, para que Deus venha agir e continuar trabalhando na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos aí. Aleluia. Pai amado e santo, Deus Todo-Poderoso. Ó Deus amado, nós queremos te agradecer, ó Deus Eterno e Santo, pela tua palavra que foi ministrada, Senhor Eterno, aos nossos corações, palavra poderosa, santa, bendita. Ó Deus amado, nós sabemos que esta palavra não é de homens, ó Deus amado, mas é palavra de Deus, poderosa. Ó Deus amado, uma palavra que não falha, ó Deus amado, que não erra, que não confunde, ó Deus Eterno e Santo, mas ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Ó Deus amado, ela é abundante. E nós te louvamos, ó Deus Eterno, pela tua santa palavra ministrada aos nossos corações. Que nós venhamos ser edificados a cada dia. Ó Deus amado, que nós venhamos estar debaixo da tua paz e do teu amor. Eu clamo, Senhor Eterno, não só pela minha casa, ó Deus amado, mas por cada família representada, por aqueles que estão nos assistindo neste momento, Senhor. As pessoas nas suas casas, ó Deus Eterno e Santo. Ó Deus Eterno, que o Senhor possa entrar com teu poder sobre cada família. Ó Deus amado, trazendo a consciência da vida eterna. Ó Deus amado, trazendo a consciência da alma. Ó Deus amado, o destino da nossa alma. Para onde nós iremos, ó Deus Eterno, a partir do momento que nós não estivermos mais neste mundo, ó Deus Eterno e Santo.
Ó Deus amado, que o entendimento da salvação, ó Deus amado, que vem por meio do sacrifício de Jesus na cruz, ó Pai, venha estar na nossa consciência, que nós venhamos reconhecer a nossa condição de pecador e consequentemente da nossa necessidade, ó Deus amado, da cruz de Cristo, do sacrifício de Jesus na cruz por cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando cada família, Pai. Ó Deus amado, se há alguma necessidade, nós queremos colocar diante do Senhor, porque o Senhor é bom, ó Pai. Ó Deus amado, e o Senhor pode mudar toda e qualquer realidade. Trabalha na vida dos casais, ó Deus. Ó Deus amado, que haja sempre restauração nos casamentos. Ó Deus amado, que sempre haja amor. Ó Deus amado, entre a família, relacionamento do pai com os filhos, ó Deus eterno. Em nome do Senhor Jesus, ministra a tua paz nos corações, ó Deus. Assim como Jesus disse aos seus discípulos, quando entrares numa casa, primeiramente dizei, paz seja convosco, ó Deus eterno. E é isso que nós queremos transmitir, ó Deus eterno, para cada família que está nos assistindo neste momento, que a paz de Jesus esteja sobre esta família, que a paz de Jesus esteja sobre esta casa, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Despede-nos na tua paz e no teu amor, ó Deus amado, que o teu Espírito Santo, assim nós te agradecemos por tudo, por todo o teu amor, por toda a tua bondade, por toda a tua fidelidade, a tua palavra e o teu poder, ó Pai, e que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja presente com cada um de nós aqui, com o teu povo reunido nas suas casas, em todo lugar, ó Pai, em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. Que o Senhor possa te abençoar abundantemente e assim esteja trabalhando na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Tenha uma boa noite, fique na paz de Deus, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Amém?